O tema da mensagem desta manhã encontra-se em Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, e o tema é um convite ao arrependimento, né? Isaías foi um profeta usado por Deus para transmitir uma mensagem, amém, glória a Deus, para transmitir uma mensagem de juízo e livramento para o povo de Deus. Isaías era um profeta, um homem de Deus, usado por Deus, temente a Deus. Então, nos capítulos iniciais do seu livro, Isaías começa a anunciar que Deus iria castigar o povo, né? Jerusalém, por causa da corrupção, que era algo muito real ali, algo que estava acontecendo. A corrupção era algo muito latente, como nós vemos hoje na nossa época, no nosso tempo, né? Então, queridos irmãos, é interessante frisar aqui que, do ponto de vista humano, eu gostaria de dizer que a nação estava prosperando. Não era uma nação que financeiramente estava ruim, estava próspera, ganhando muito dinheiro, mas do ponto de vista divino, queridos irmãos, Deus, ele compara a condição espiritual do seu povo à situação de um campo de batalha devastado, um campo de batalha destruído. O profeta, ele declara o seguinte: a terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ficou em ruínas, os estrangeiros acabaram com ela. Aí o povo muitas vezes se vê próspero, muitas vezes a gente vê a prosperidade do homem natural, só que muitas vezes a sua vida espiritual está devastada, e era assim que estava Israel. Por isso que nós não devemos assim invejar a prosperidade do outro. Será se eu queria estar no lugar do rico lá? Será se você queria estar morando na graça, mas na condição, muitas vezes a condição espiritual que muitos dali estão vivendo? Uma vida confortável, morando em um belo apartamento, uma piscina maravilhosa, né? Mas na verdade distante de Deus, porque tudo isso é passageiro, meus irmãos, tudo vai passar. E como a música que foi cantada nesta manhã pelas irmãzinhas, diz que lá não haverá tristeza nem dor. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida confortável, mas de tristeza e dor, mas nós estamos aqui caminhando na nossa periferia, sem direito de uma vida confortável, mas iremos para o céu, vamos estar ali. Então, observe que o pecado tem efeito devastador, meus irmãos. O pecado, ele destrói. Nossa esperança está em Deus, Ele restaura a nossa esperança, é o nosso Deus. Então, eu quero dizer, queridos irmãos, que as mensagens reveladas por Deus no capítulo inicial, ela descreve a queixa de Deus, a sua insatisfação com a frieza espiritual do povo. Deus estava insatisfeito porque o povo estava frio espiritualmente, estavam prosperando financeiramente. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: prosperidade financeira não é sinônimo de vida íntima com Deus, de comunhão com Deus, não é. Não é intimidade com Deus. Observe, Jesus, ele estava no templo lá, observando as pessoas levando suas ofertas, entregando suas ofertas. E o que é que aconteceu? Aquela viúva pobre foi lá, botou 2 ou 3 moedinhas, e Jesus disse: olha, ela foi quem deu a maior oferta. Apesar das grandes ofertas, mas a viúva que deu a menor oferta era quem tinha comunhão com Deus, era quem tinha intimidade com Deus. Então a corrupção espiritual do povo era tão grande, meus irmãos, que Deus responde dizendo-lhes que recusará as suas orações. Deus não ouve as orações de quem vive uma vida de corrupção e pecado. Longe dele estão os seus sacrifícios e até mesmo seus cultos. Deus não recebia. Sabe por quê? Porque não havia sinceridade no seu coração. Porque Deus busca no que está dentro do nosso coração. O que é que está dentro do nosso coração?
né? É isso que Deus busca. Então, no capítulo 1, versículo 15 e 16, eu queria que alguém lesse aí, por favor, Isaías capítulo 1, versículos 15 e 16, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16, alguém leia, por favor. Pelo que, quando andeis, estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Observe que essas pessoas, meus irmãos, que estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, consideravam-se religiosas. Mas eu quero dizer que religiosidade não salva ninguém. Ser batista não salva ninguém. Ser presbiteriano não salva. Ser da Assembleia de Deus, ser metodista, isso não vai levar ninguém ao céu. Então a religiosidade não salva. Eu quero dizer que julgavam que suas práticas religiosas, eles achavam que pelo que eles faziam na igreja, estavam sendo aprovados por Deus. Porque eu prego, porque eu louvo, porque eu cuido da igreja, isso aí vai me levar ao céu. Não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu, queridos irmãos, é o nosso comprometimento, é o nosso temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é preciso temê-lo, queridos irmãos, é preciso reconhecê-lo como Senhor. E quando nós reconhecemos Ele como Senhor, nós adoramos a Ele. E eles sacrificavam, então mesmo sem arrependimento, continuavam oferecendo sacrifício. Não se arrependiam da sua vida pecaminosa e continuavam fazendo sacrifício, achando que aquilo era o suficiente para que eles tivessem comunhão com Deus, tivessem um bom relacionamento com Deus. Deus estava atrás de sacrifício, era o que eles imaginavam. Então, aqueles irmãos, sendo que não compreendiam que sacrifício nada significa para Deus. Sacrifício não significa nada se não está vindo do coração, queridos irmãos. Mas muitas vezes o coração abriga é a corrupção, e é o que abrigava no coração deles, é a corrupção, era o pecado. Então, queridos irmãos, Deus quer adoração, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência à sua palavra. Então não adianta eu me sacrificar e não ser obediente à palavra de Deus. Então somente assim Ele ficará satisfeito, quando nós somos obedientes, né? Então o versículo 18 de Deus faz um convite, né? Vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Por isso que ele diz: vinde, vem a mim, e eu transformarei o seu pecado que está preto, que está vermelho, em branco, né? A lã, queridos irmãos, a lã da ovelha, ela é alvinha, é super branquinha, né? Quando a lã ela passa por um processo de limpeza, fica brilhando, né? Então o carmesim era uma tinta vermelha, que é de tão forte, era impossível de ser removida das roupas. E aí o que é que diz? Então, as manchas de alguns pecados, queridos irmãos, são assim permanentes na vida do homem. Quando o homem não vai a Ele, quando não vai ao Senhor, é um pecado permanente. Então, mas Deus está nos mostrando que Ele quer remover, Ele deseja remover da vida daqueles que forem a Ele, como Ele diz: vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. É preciso ir ao Senhor. Mas esse vinde, Ele está dizendo: me obedeçam, façam a minha vontade, né? Então Deus faz um convite ao seu povo, né? Nos mostra que não precisamos ter uma vida permanentemente marchando pelo pecado. Não é necessário viver uma vida de pecado constante.
Não é necessário viver longe dele constantemente. Há uma outra opção, não existe a possibilidade de mudança, só depende de cada um de nós. Eu quero dizer que a palavra de Deus nos assegura que se formos obedientes à palavra, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos obedecer, Cristo nos perdoará e removerá todas as manchas da nossa vida. Mas é preciso ter atenção, obedecer, não sacrificar, né? Observe que, queridos irmãos, Cristo ele nos perdoará e removerá todas as manchas da nossa vida se obedecermos, se fizermos a vontade dele. Então, esta é a esperança do salmista no Salmo 51. Abra aí, por favor, Salmo 51, versículo de 1 a 7. Ele chama a Deus para remover os seus pecados. Davi, nesta hora aqui, ele reconhece a sua condição pecaminosa e diz: Senhor, remova de mim, tira de mim essa condição pecaminosa, meu Deus. Eu preciso mudar, Senhor, mas eu dependo do Senhor. Sozinho eu não sou nada. Alguém já achou aí? Pode ler, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Me paga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre dentro de mim. Contra ti somente tenho, e o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade me formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como exudo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. É por essa razão que Davi era um homem reconhecido segundo o coração de Deus. Observe, Davi, ele reconheceu o pecado dele, ele poderia dizer: olha, vou fazer um sacrifício porque eu pequei, né? Vou matar um boi, vou sacrificar um boi, ou 10 bois, ou 100 bois que ele tinha. Ele era um homem rico, mas no entanto não, ele entendia que ele precisava se arrepender e reconhecer que não podia continuar. Esse que é o mais interessante. Interessante não é só se arrepender, porque a gente se arrepende, mas é entender que eu não posso mais fazer. Observe que um grande evangelista chamado Tom Toney, ele costumava dizer que o arrependimento nos prepara para a presença de Deus. É isso que é arrependimento. Quando eu me arrependo, eu estou preparado para a presença de Deus. Então, pois é do quebrantamento que nasce a pureza. Então, quando eu sou quebrantado, a pureza nasce. Eu não vou me tornando puro. Mas é preciso desse arrependimento. Então, após a quarta-feira de cinza, observe o que é que acontece, né? Muitos vão à igreja, depois de vários dias de envolvimento com a festa da carne. Não é assim que acontece? Quarta-feira de cinza, olha, brinca o carnaval, os católicos, né? Brinca o carnaval, a festa da carne faz tudo que desagrada a Deus, é prostituição, é lascívia, é adultério, tudo acontece ali no carnaval. Mas quando for quarta-feira de cinza eu vou na igreja. Eles acham que isso é suficiente. Então, mas Deus, Ele não quer sacrifício, não quer que a gente vá para a igreja porque nós pecamos. Deus quer obediência. É isso que Deus quer, que nós obedeçamos. Então, isso não é o verdadeiro arrependimento, pois não há quebrantamento a essas pessoas que voltam a fazer a mesma coisa. Olha, quarta-feira de cinza eu vou para a igreja, né? E aí, sabe, carnaval está chegando, vem novamente, eu vou estar lá. Então não adiantou nada aí, foi um sacrifício para eles irem, porque eles já estão programando novamente para viver da mesma forma. Quer dizer, o pecado continua no seu coração, o desejo, o erro. Então, mas Deus, queridos irmãos, Ele não quer isso. Então, arrependimento significa mudança de posição. Olha, eu não vou mais fazer, isso desagrada a Deus, eu não vou mais me comportar desse jeito. Então, é nesse sentido
que não há arrependimento se não houver mudança de sentido, mudança de opinião, né? Por isso que chama conversão. Conversão, você vai andando para lá, você faz 180 graus, volta para outra direção, você não vai mais na outra direção. Então, não há arrependimento sem quebrantamento, não há arrependimento sem mudança de posição e de direção. É importante deixar claro que o poder purificador do sangue de Jesus, meus irmãos, remove a mancha mais profunda do pecado. Teve uma pessoa que uma vez, conversando comigo, né, me disse assim: pastor, eu fiz alguns abortos. Deus me perdoa. Eu disse: olha, você se arrepende? Ela disse: me arrependo, eu não deveria ter feito. Eu disse: então Deus já te perdoou. Se você ficasse grávida, você faria? Não, jamais faria de novo. Isso é mudança de direção. Isso é mudança de dizer assim: eu não sei, talvez, aí a história já é outra, não mudou, não continua caminhando na mesma direção. Então é certamente isso que João tinha em mente ao dizer o seguinte, em 1 João 17, diz: o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. Então o sangue de Jesus tira o pecado de dentro de nós, ele modifica a nossa mente, o nosso coração. Porém, não esqueçamos que purificação, meus irmãos, começa no arrependimento. O que é que a mulher me disse? Não farei mais, jamais faria de novo. Então se arrependeu. Então, se você cometeu algum pecado na sua vida, e às vezes a gente fica achando: poxa, isso não tem perdão. Por isso que o homem natural, o homem do mundo, não entende. Ele diz: depois que roubou, matou, hoje é crente, né? Hoje já está salvo. Está sim, porque se arrependeu. Se arrepender, no caso de atenção, tem muita gente salva, que mudou de posição, mudou de direção. Então, no cenário do quadro, né, tem uma ilustração que existe uma catedral em Londres, um famoso quadro pintado por um artista chamado Roman Roots. Nele o artista, ele representa Jesus a uma porta, tem uma porta assim, e Jesus está na porta. Nesse quadro, no cenário do quadro, é noite, é hora já avançada, já é muito tarde, porque está escuro, né? E, queridos irmãos, a ideia desta obra é que Jesus estava sozinho para encontrar cada pessoa pessoalmente. É isso que mostra, individualmente, de um a um. Então Jesus é retratado nesse quadro com uma coroa de espinho na sua cabeça, que simboliza o seu amor pelas pessoas. A coroa representa o seu amor. Está de vestes brancas, que simboliza a pureza dele, e que ele mantém no peitoral, né, joias para indicar a riqueza da vida que ele promete conceder. Eu quero dizer que a porta, meus irmãos, no quadro tem várias barras de ferro, e essas barras estão enferrujadas. Aí a pessoa que estava olhando, né, percebeu que era um sinal que essa porta estava fechada há muito tempo. Tinha muito tempo que não abria essa porta. E alguém, entretanto, observou ao artista que a porta não tinha qualquer fechadura. E o artista aí explicou o seguinte: aqui representa, aqueles irmãos, o portal do coração. Às vezes o nosso coração está com a porta fechada há muito tempo. Essa é uma porta, ela não tem fechadura, porque só abre por dentro. Jesus, ele não abre essa porta, só nós que podemos abrir. Então, observe que Apocalipse 2,10 diz: se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer que o homem abra. Então, às vezes estamos vivendo na igreja e longe do Senhor.
Muitos estão vendo a igreja longe do Senhor, vivendo uma vida distante de Deus. Então, porém, é importante repetir que essa porta só pode ser aberta por nós. Só eu posso abrir a porta do meu coração. Deus, Ele não invade a vida de ninguém. Por isso que não tinha fechadura por fora, a fechadura é por dentro. A fechadura da porta do nosso coração é por dentro, meus irmãos. Só nós podemos decidir se queremos que o Senhor, Ele seja o habitante. Por isso que eu disse o que há algum tempo atrás: ser batista não salva ninguém, ser presbiteriano não salva ninguém, ser assembleano não salva ninguém, ser metodista não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E para isso é preciso abrir a porta, e Ele limpa, né? Então Ele não arromba as portas, mas prefere pedir que abramos voluntariamente o nosso coração para que Ele possa entrar. E é isso que Ele quer fazer com nossa vida. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então é preciso obedecê-lo, é preciso fazer a vontade dEle, é preciso segui-lo, é preciso servi-lo, é preciso ver uma vida de comunhão. Então, nessa manhã nós vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, queridos irmãos, mostra, Ele nos chama ao arrependimento. E se eu me arrependo, e foi para isso que Jesus veio, o texto que nós vamos ler se encontra em 1 Coríntios, eu vou ler para os irmãos, capítulo 11, versículo 27, nisso, porém, que vos prescrevo, vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, e sim para pior. Era o retrato da igreja de Coríntios, era uma igreja que vivia longe de Deus, era uma igreja que vivia no seu deleite, era um povo que é um povo rico, um povo bem sucedido financeiramente, mas era um povo que estava longe do Senhor. Porquanto, antes de tudo, eu estou informando haver divisões entre vós, quando vos ajuntei na igreja, em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e que há quem tenha fome, ao passo que há também quem tenha que se embriague. Não tendes porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é preciso arrependimento, então é preciso, como o tema da mensagem, um convite ao arrependimento. Aqui Jesus nos convida a nos arrependermos, porque para comer da sua carne e beber do seu sangue é preciso se arrepender, é preciso ter mudança de vida. Eu queria convidar os diáconos para fazer parte dessa mesa, onde estaremos realizando a ceia. Em primeiro, nós vamos ficar de pé, e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? Porque Ele já nos resgatou. E nessa hora, eu queria que cada um de nós refletíssemos a vida que nós temos levado, o que nós temos feito, se realmente nós estamos alvo como a neve, ou se nós estamos vermelhos como o carmesim. Se o pecado é algo que ainda habita no nosso coração, esse é o momento de dizer: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ficar mais alvo do que a neve, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, né? Porque o convite de Jesus, meus irmãos, à igreja, né, a Israel naquele momento, no texto que nós lemos, onde ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então ele convida a igreja. Israel estava vivendo uma vida distante
Deus uma vida de pecado, mas aí Ele convida para mudança. É isso que Ele nos convida, mudança de posição, mudança de direção. Não vou mais fazer, não vou repetir, não quero fazer de novo, porque isso desagrada a Deus. Temos que dizer isso ao pecado, temos que dizer não ao pecado, e sim ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos orar nesta hora. Eu vou pedir à diaconisa Zenilda que esteja orando a Deus, para que Ele possa sondar os nossos corações nesta hora. E se há alguma coisa no nosso coração, minha irmã, fale para Deus. Senhor, purifica os nossos corações, tira do nosso coração tudo aquilo que te desagrada. Vamos orar com a irmã Zenilda. Senhor Deus, Pai lindo da graça, santo e exaltado é teu nome. Amém. Deus amado, nós estamos gratos, ó Deus, pelo teu povo que se encontra reunido, Deus, que tu continua nos abençoando. Deus. Amém, Senhor. Abençoa, Deus, essa reunião, a ceia que vai ser celebrada neste momento. Amém. Ó Deus amado, toma cada um de nós nas tuas mãos. Amém, Senhor. Olha para nossas vidas, Deus amado. Se há algo em nós, Deus, que não te agrada, que te tira, Deus, que te esvazia de nós. Amém, Senhor. Que possamos poder estar diante de ti, limpo, Deus, para tua parte do teu povo. Amém, Senhor. Continua abençoando, ó Pai, os irmãos que aqui não estão, mas que a noite poderão estar aqui, ó Deus amado. Amém, Senhor. Deus, toma as tuas mãos, todas, liberta nossas vidas de qualquer coisa. Amém, Senhor. Seja com a vida de cada um, seja com o fruto da noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar.